Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 861. Otogakuri. Kushiyose, Edo Tensei. Assim que o nome do jutsu foi chamado, duas fórmulas foram gravadas no chão se iluminaram em uma cor verde e azul. Conforme o brilho se intensificou, dois caixões marcados com Sho e Ni se ergueram do chão. Clique, clique. Quando as tampas dos caixões se abriram, dois cadáveres, vestindo armaduras shinobi vermelhas e azuis da Era dos Estados Combatentes, foram revelados. Esses dois são ninguém menos que o Shodame Okage Senju Hashirama e o Nidame Okage Senju Tobirama, que estão mortos há décadas, mas têm retornado ao mundo dos vivos repetidamente por terem sido invocados pelo Edo Tensei Jutsu. Nesse momento, uma figura coberta por um manto preto saiu da escuridão e parou na frente dos dois caixões. Ao remover o capuz de sua capa preta, sua aparência ficou clara. Essa pessoa não é outro senão Yakushi Kabuto, que desapareceu de Konogakure há pouco tempo. Parece que ele retornou ao Otogakure e tem dominado o Edo Tensei Jutsu. E pelo que parece, ele atingiu um nível considerável de maestria neste jutsu, já que foi capaz de invocar o Shodame Okage e o Nidame Okage de Konoha. Caminhando em frente aos dois caixões, Kabuto olhou para os dois Edo Tensei com um sorriso. Finalmente dominei. Com uma expressão satisfeita, Kabuto liberou a invocação e permitiu que ambos os caixões afundassem novamente no chão. Pul, pul. Feito isso, Kabuto se virou e caminhou em direção a outra câmara, escondida nas profundezas do laboratório subterrâneo. Kabuto tinha uma expressão solene enquanto andava para dentro da câmara secreta. Ele olhou para o shinobi de Komogakure, preso por correntes e pendurado de cabeça para baixo. Está na hora. Ele murmurou e cortou as correntes que prendiam o homem e o deixou cair no chão. No chão, uma série de símbolos fui muito semelhantes aos de fora estavam gravados. Esses símbolos fui parecem estar fazendo um círculo ritual, e pelo que parece, o como shinobi deve ser sacrificado durante a execução do ritual. Olhando para o aterrorizado shinobi de Komogakure enquanto o homem implorava por misericórdia, por favor. Apenas me mate, eu imploro. Kabuto ignorou o apelo de morte do homem e começou a fazer sinais de mão. Kushiyose, Edo Tensei. À medida que os sinais de mão eram concluídos, os símbolos Fuin começaram a emitir um brilho ameaçador. Ah, ali! Imediatamente os shinobi de Komo, envoltos em correntes, gritaram de dor e agonia enquanto os sussurros dos mortos ressoavam pelo corredor. Imperturbável pelos sussurros dos mortos, Kabuto observou a alma do shinobi de como ser sugada de seu corpo por alguma força sobrenatural. E um número incontável de papel talismã apareceu do círculo ritual enquanto eles começaram a envolver seu corpo da cabeça aos pés. Em menos de um segundo, o homem havia se tornado uma crisálida humana. Quando tudo se acalmou, apenas um grande ser em forma de pupa, envolto em papel de talismã, restou diante de Kabuto. O quê? Isso é diferente. Pensou Kabuto enquanto dava um passo à frente e começava a remover os papéis do talismã. Ele não ficou surpreso quando percebeu que a pessoa enrolada dentro do papel do talismã era o mesmo shinobi de Komogakure. A única diferença era que o homem agora está morto, pois sua alma foi sugada. No entanto, há um problema. Por que falhou dessa vez? Sim, o jutsu falhou. A alma do shinobi foi drenada, no entanto, a pessoa que Kabuto queria invocar não veio, isso não era para acontecer. Kabuto franziu a testa, então cuidadosamente verificou todo o processo de invocação dos mortos. Depois de ter repetidamente confirmado que não cometeu nenhum erro, Kabuto fez um palpite para explicar seu fracasso. E pensando nessa razão, Kabuto mostrou um brilho anormal de alegria em seu rosto. Parece que Orochimaru-sama não está morto. A pessoa que ele estava tentando trazer de volta ao mundo dos vivos não é ninguém menos que Orochimaru. Depois de perder o contato com Orochimaru, Kabuto ficou ansioso, com medo e desesperado. Era como se ele tivesse perdido o caminho e o significado de sua existência. Ele tinha que fazer alguma coisa e encontrar Orochimaru, e foi isso que ele fez. Kabuto desobedeceu a ordem de Orochimaru de monitorar Naruto e Sasuke na Academia Ninja de Konoha e seguiu para a Terra do Som. Após retornar silenciosamente, Kabuto mobilizou toda a força de Otogakure para procurar por qualquer vestígio de Orochimaru por todo o mundo shinobi. No entanto, sua busca foi em vão, pois não conseguiram encontrar a menor pista de onde Orochimaru está e o que aconteceu com ele. E este é um grande problema. Deve ser entendido que, exceto por algumas poucas pessoas, dificilmente há alguém no mundo shinobi que possa fazer Orochimaru desaparecer tão silenciosamente e tão secretamente, é Akatsuki, a Matsukami ou Danzo. Não há notícias de Orochimaru há tanto tempo que ele deve ter tido um encontro infeliz com qualquer um desses três poderosos. Se Orochimaru-sama fosse capturado ou selado por qualquer uma dessas três potências, resgatá-lo seria difícil. Preciso encontrar um jeito, pensou Kabuto enquanto tomava sua decisão. Mas é claro que confrontar qualquer um desses três poderosos não é algo que ele possa fazer no momento, considerando sua força medíocre. Não, precisamos ficar mais fortes. Murmurou Kabuto enquanto deixava o laboratório subterrâneo e convocava o quarteto do som. Olhando para Tens, Kimimaru, Aku e Jugo, um por um, Kabuto ordenou: parem a busca por Orochimaru-sama. Kimimaru questionou com uma expressão carrancuda. Por quê? Kabuto imediatamente explicou os detalhes do assunto. Acho que tenho uma ideia do que aconteceu com Orochimaru-sama. Embora ele não esteja morto, ele também não está em um estado muito bom. Ele foi capturado, ou selado por um inimigo difícil. Deve ser alguém da Akatsuki, a Matsukami ou Danzo. Tens ficou surpreso. O quê? Kabuto-san, você não está brincando, certo? Esses nomes têm muito peso no mundo shinobi, e sua pequena Otogakure não tem poder ou recursos suficientes para lutar contra essas pessoas. Deixando de lado a Akatsuki e a Matsukami, lutar apenas contra Danzo pode resultar na aniquilação de Otogakure. Os outros três tiveram pensamentos semelhantes. Sabendo das dúvidas do quarteto do som, Kabuto falou: eu sei.
Se quisermos resgatar Orochimaru-sama, precisamos ter força suficiente para negociar com essas potências. Portanto, quero que vocês 4 se esforcem para se fortalecerem. O quarteto do som assentiu. Entendemos. Ainda há um problema. Mas, como fazemos isso? Kabuto tirou 4 pergaminhos de sua bolsa shinobi e entregou um para cada um dos 4 do som enquanto explicava. Orochimaru-sama tinha vários laboratórios secretos. Desses 4 laboratórios eram ultra-secretos. Quero que cada um de vocês vá a um desses laboratórios e tente encontrar algo lá. Orochimaru realizou uma extensa pesquisa sobre vocês 4. É hora de usar os resultados dessa pesquisa. Devemos herdar os resultados da pesquisa de Orochimaru-sama e nos fortalecer. Só então teremos a qualificação para negociar com esses inimigos poderosos. Todos assentiram e receberam os pergaminhos entregues por Kabuto. Segurando o pergaminho do Laboratório do Norte, Kimimaro olhou para Kabuto e perguntou: "E você? O que vai fazer?" "Eu?", murmurou Kabuto enquanto ajeitava os óculos na ponta do nariz e riu. "Preciso ir a algum lugar." Embora Kabuto estivesse sorrindo, os 4 do som notaram a determinação de Kabuto em morrer. Aku estava preocupado com Kabuto e olhou para os outros. Kimimaro e Jugo permaneceram em silêncio. "Tens, o mais velho dos 4, perguntou depois de um tempo de hesitação. "Para onde você está indo, Kabuto-san? Você não precisa se preocupar com isso." Falou Kabuto enquanto se virava e desaparecia na floresta. "Desta vez estou pronto para enfrentar a morte." Capítulo 862. A lua lançou seu brilho pálido sobre a floresta serena, sua luz fria se infiltrando pelas estreitas brechas na copa exuberante acima. O mosaico resultante de iluminação salpicada pintou o chão com manchas alternadas de brilho e escuridão, criando um ambiente relaxante na quietude da noite. Uau, uau, uau! Um suave farfalhar acompanhou uma brisa suave, agitando uma folha caída de seu lugar de descanso no chão da floresta. Em meio a essa sutil comoção, 3 silhuetas emergiram, movendo-se rápida e propositalmente através da interação de luz e sombra. Suas figuras se misturavam perfeitamente com o ambiente natural, seus passos cuidadosamente calculados para evitar qualquer interrupção na atmosfera tranquila. Essas 3 pessoas são ninguém menos que Shizui, Itachi e Shinichi. Eles receberam as instruções de Kuroto e correram no meio da noite. Resistindo à vontade de bocejar, Shinichi murmurou: "É madrugada? O que poderia ser tão urgente para o chefe nos ligar a essa hora? Deve haver uma razão, caso contrário, Kuroto-san não teria nos chamado." "Então, menos conversa e mais corrida", falou Shizui enquanto acelerava. Acompanhando Shizui, Itachi falou após um momento de reflexão: "Kuroto-san nos instruiu a nos encontrar em seu laboratório secreto na Floresta da Morte. Acredito que isso tenha algo a ver com a operação de implantação. Talvez seja a hora de eu e você também termos as células de Shodami-sama implantadas em nossos corpos." "Oh, finalmente chegou a hora." "Ótimo, mal posso esperar, vamos acelerar", falou Shinichi em excitação. Desde sua intensa batalha com Obito, sua visão estava se deteriorando constantemente. Apesar de sua longa estadia na vila, ele lutou para se adaptar. Shinichi realmente não consegue aceitar o fato de que ele está bastante impotente no momento. Frustrado pelas limitações que lhe eram impostas, ele se viu cada vez mais desesperado, ansiando por um transplante de olho com uma urgência que ultrapassava até mesmo a de Itachi. Ciente do desejo de Shinichi de recuperar a proeza visual e dos perigos da operação de implantação de células de Hashirama, Itachi o avisou: "Shinichi-san, você também precisa estar mentalmente preparado para o fracasso." "Falha? O que você quer dizer? Há algum problema com a tecnologia de implantação do chefe?" perguntou Shinichi, um pouco confuso. Shizui assumiu a conversa. "Não seria errado dizer que a tecnologia de implantação de Kuroto-san deveria ser a melhor no mundo shinobi. Mas o problema vem das células de Shodami-sama, a vitalidade delas é demais para nós. Então, mesmo que as chances de sucesso sejam altas, a possibilidade de fracasso também não é pequena." Embora um pouco surpreso, Shinichi não se importou e fez outra pergunta: "Então, o que acontece se a operação falhar?" Shizui falou em um tom incerto. "Talvez, o melhor resultado seja se transformar em uma árvore." A expressão de Shinichi congelou. "Uma árvore? Que diabos?" Itachi acrescentou de lado: "Para ser mais preciso, se falharmos, nosso corpo será engolido pelas células de Shodami-sama e morreremos, enquanto nosso corpo se tornará uma árvore." Shinichi olhou para Shizui e Itachi e riu. "Vocês dois estão tentando mexer comigo, certo? Vocês só querem me assustar para que eu faça papel de bobo." Shizui balançou a cabeça. "Nós não estaríamos brincando sobre algo tão sério, Shinichi." E acrescentou: "Isso é baseado na minha experiência pessoal. Quando eu estava passando pela operação de implantação, Kuroto-san me deu o par de Eternal Mangekyou Sharingan de Tsukii para aumentar a taxa de sucesso da operação." "Espere, você está me dizendo que aquela garota tem um Mangekyou Sharingan eterno?" perguntou Shinichi surpreso. Kuroto mencionou uma vez a ele que há apenas 2 métodos para resolver o problema do Mangekyou Sharingan perder sua luz a cada uso. O primeiro método é a implantação das células do Shodami Okage, enquanto o outro método é evoluir ainda mais o Mangekyou Sharingan para o Eternal Mangekyou Sharingan. Shizui assentiu levemente, sim. Shinichi sabia que o Mangekyou Sharingan de Tsukii era diferente dos outros, mas ele não esperava que os olhos dela fossem o Mangekyou Sharingan eterno. Então todo esse tempo ela estava usando o Mangekyou Sharingan eterno. De qualquer forma, como eu estava dizendo, a operação de implantação é extremamente perigosa. Mesmo que eu tivesse o Eternal Mangekyou Sharingan de Tsukii para me ajudar, eu ainda não consegui suprimir completamente as células de Shodami-sama. Elas ficaram furiosas. Mesmo agora, a lembrança do incidente em que as células de Hashirama causaram estragos em seu corpo causa arrepios na espinha de Shizui. Itachi, tendo estado presente durante o incidente, interrompeu com um relato dos eventos, dizendo: "Eu também estava lá."
As células Hashirama incontroláveis absorveram o chakra de Shizui-san, transformando-se em árvores imponentes que cresceram descontroladamente. Elas irromperam pelos limites do laboratório, caindo no chão em um frenesi de crescimento e poder. As palavras de Itachi pintaram um quadro vívido do caos avassalador que se desenrolou durante aquela provação angustiante, enfatizando ainda mais a magnitude da situação e o perigo que todos enfrentaram. Shinichi ficou surpreso e perguntou: "Então, como você sobreviveu?" Após respirar fundo, Shizui respondeu: "De alguma forma eu consegui me segurar por causa de Kuroto-san, Itachi e Tsukii." Enquanto Itachi cuidava das árvores que saíram do laboratório, Kuroto-san me apoiou mentalmente. Claro, não teria sido possível sem os olhos de Tsukii. "É realmente tão perigoso?" murmurou Shinichi um tanto nervoso. Shizui assentiu: "Sim. Você tinha o Mangekyou Sharingan eterno de Tsukii. Sua proeza visual deve ser mais forte que seu Mangekyou Sharingan. Comparado a isso, meus olhos, que perderam a maior parte de sua proeza visual, são muito mais fracos. Isso não significa que minhas chances de sobrevivência são ainda menores?" Ele acrescentou, imaginando-se como uma árvore. Antes que Shizui pudesse responder, Itachi falou: "Teoricamente falando, nossas chances de sobrevivência são de fato menores que as de Shizui-san. De repente não me sinto muito animado com essa provação", murmurou Shinichi, um tanto temeroso das consequências do fracasso, e perguntou: "Você acha que o chefe teria arranjado o Mangekyou Sharingan eterno de Tsukii para nós também?" "Talvez", murmurou Itachi. "Se ele fez isso, então talvez nossas chances de sucesso sejam maiores." "Espero que sim", disse Shinichi. Shizui disse: "Não há necessidade de pensar muito, é de Kuroto-san que estamos falando, ele deve ter preparado algo para que vocês dois possam sobreviver." Shinichi e Itachi assentiram com confiança em Kuroto. Dito isso, os três pararam de discutir e seguiram em frente. Laboratório subterrâneo, Floresta da Morte. Quando Shizui, Shinichi e Itachi entraram no laboratório secreto, notaram a presença de outra pessoa ao lado de Kuroto. Essa pessoa usava uma capa Matsukami padrão com um símbolo Taijutsu no peito e uma máscara branca e preta que parecia ser bem parecida com a máscara de Yama. Os três Shinichi, Shizui e Itachi estavam confusos sobre a identidade da pessoa parada ao lado de Kuroto. Eles não conseguiam sentir nenhum chakra da pessoa, portanto, não sabiam quem era a outra parte. Enquanto Itachi e Shinichi observavam a pessoa em silêncio, Shizui perguntou: "Kuroto-san, quem é essa pessoa? É um novo membro?" Kuroto assentiu com um sorriso. "Sim, essa pessoa é a mais nova recruta de Amatsukami. Seu nome é Sansara, sua natureza de chakra é Yin Yang, e ela está aqui para me ajudar com essa operação de implantação." Sansara? E Yang? O trio Shizui, Shinichi e Itachi olhou para Sansara com surpresa. Esta é a primeira vez que eles ouviram falar de alguém na organização que representa uma natureza de chakra duplo, portanto, eles estão bastante intrigados sobre quem é a outra parte, e que tipo de poderes ela tem. Capítulo 863. O mais novo membro do Amatsukami apresentado por Kuroto é ninguém menos que Uzumaki Karin. Ela conseguiu despertar o Rinnegan assim como Kuroto desejava, então o nome Sansara e a natureza do chakra Yin Yang são mais adequados para ela. Depois que Karin despertou com sucesso o Rinnegan, Kuroto realizou uma inspeção completa de seu corpo, bem como do novo par de dojutsus. Por causa do batismo do chakra Yin Yang, o físico de Karin melhorou significativamente em comparação a antes. Embora o chakra Yang em seu corpo não seja tão potente quanto o chakra Yang contido nas células do Shodami Okage, ainda é melhor do que antes e as mudanças em seu corpo são bastante óbvias. Fisicamente, ela parece ter se tornado relativamente forte. Outra coisa que intrigou Kuroto é que o despertar do Rinnegan não criou nenhum problema para Karin. A dupla de dojutsu parecia estar se limitando para não sobrecarregar muito Karin. Inicialmente, Kuroto planejou suprimir o Rinnegan com Fuinjutsu, para que Karin pudesse lentamente dominar seu poder conforme crescesse. Mas depois que ele descobriu que o Rinnegan estava se limitando, ele não o suprimiu. Isso é algo que ele também experimentou com seu par de Tenseigan. Quando Kuroto não tinha força suficiente para suportar o poder total de seu Tenseigan, seu dojutsu se suprimia para não colocar muito peso em seu corpo. Já que o par de Rinnegan aos olhos de Karin está se limitando, portanto, a Karin atual é incapaz de usar a maioria de seus poderes. Os ataques atrativos e repulsivos, isto é, Shiha Tensei e Banstein, são quase inutilizáveis. Além dessas duas técnicas, Karin é capaz de criar os receptores pretos, mas não muitos ao mesmo tempo, e ela também é capaz de absorver o chakra dos outros, mas apenas em contato próximo. Quanto aos jutsu relativamente poderosos como Shibaku Tensei, Tengai Shinsei, o jutsu dos 6 caminhos ou Rini Tensei no jutsu, Karin ainda não é capaz de usar esses jutsu. E não vamos falar sobre os superpoderosos Rinnegan Jutsu como o verdadeiro Shibaku Tensei e as técnicas únicas como Limbo, Cadeia da Fronteira de Madara. A Menotejikara de Sasuke junto com outros jutsu semelhantes não mostraram sinais de manifestação. Nesse sentido, Kuroto não tem pressa. Afinal, Karin tem apenas 11 anos, e faz apenas alguns dias que ela despertou seu Rinnegan. É natural que ela não consiga usar esses jutsus logo de cara. Para usar essas técnicas poderosas, Karin precisa dominar seu Rinnegan, e para isso, ela precisa investir seu tempo e esforço no treinamento. Enquanto Kuroto pensava em criar o plano de treinamento de Karin, as palavras decepcionadas de Shinichi o tiraram de sua linha de pensamento. E eu aqui pensando que ela era Tsukii. Cara, que decepção. Tsukii. Surpreso, Kuroto perguntou: "Estamos aqui para sua operação de implantação, por que ela estaria aqui?"
Shinichi coçou a nuca desamparadamente. Sim, faz sentido. Então ele se aproximou de Kuroto e perguntou, chefe, ouvi desses dois que a operação de implantação é algo bem perigoso. Eu vou conseguir sobreviver? Shizui me disse que da última vez, você transplantou os olhos de Tsukii nele enquanto fazia a operação, e isso realmente o ajudou a sobreviver. É possível que eu consiga usar os olhos de Tsukii? Eu definitivamente vou retribuir o favor a ela quando eu tiver a chance no futuro. Embora silencioso e calmo na superfície, Itachi também olhou para Kuroto com um olhar expectante. Comparado a Shinichi, que só ouviu falar dos perigos da operação de implantação de células de Hashirama, Itachi foi uma testemunha da coisa real, portanto. Ele está mais ciente dos perigos e também está preocupado se conseguirá sobreviver àquela coisa ou não. Entendo. Então é com isso que você está preocupado. Murmurou Kuroto enquanto sorria e dava um tapinha em Shinichi. Não se preocupe. Você não vai precisar dos olhos de Tsukii. Eu fiz outros arranjos, então será seguro. Shinichi assentiu e perguntou curiosamente, então, qual é a taxa de sucesso? Depois de ponderar por um tempo, Kuroto respondeu, a taxa de sucesso é de mais de 90%. Isto é, as células de Shodami-sama definitivamente se fundirão com as suas células. No entanto, você terá que conscientemente querer, enquanto suporta a imensa dor. Então, se eu levar esse fator de consciente querer em conta, a taxa de sobrevivência cai para 25 a 30%. Hein? Nem 50%? Exclamou Shinichi. Kuroto sorriu e assegurou, embora a taxa de sobrevivência não seja tão alta com seu esforço individual, com a presença de Sansara, mesmo que a operação falhe, você não morrerá. Ela está aqui para garantir que a operação seja concluída sem problemas, então não se preocupe muito. É mesmo. O trio formado por Shinichi, Shizui e Itachi olhou para o silencioso Sansara com olhos céticos. Embora a armadura biológica tipo 2 a faça parecer um pouco mais velha, ela é uma criança no entanto. Shizui, Itachi e Shinichi puderam ver que Sansara não é muito velha, daí seu ceticismo. Sob a máscara Yin Yang, Karin piscou, olhando curiosamente para os 3 membros do clã Uchiha que são seus superiores na organização. Antes de levar Karin para o laboratório subterrâneo na Floresta da Morte, Kuroto explicou brevemente a ela os meandros da Matsukami, portanto, ela sabe que os 3 Uchihas na frente dela são todos membros da Matsukami e seus superiores. Mas como Karin não tinha compreensão do mundo, Kuroto também a instruiu a observar e ouvir mais e falar menos. Portanto, apesar de sua personalidade animada e extrovertida, ela estava tentando ao máximo ficar quieta. Enquanto Karin tentava ao máximo ficar em silêncio e observar tudo ao seu redor, seu silêncio foi interpretado como desinteresse pelos 3 Uchiha. Eles presumiram que ela não tinha intenção alguma de falar. Um pouco insatisfeito, Shinichi murmurou, somos da mesma organização? É compreensível que você não possa revelar sua identidade, no entanto. Você não deveria pelo menos nos cumprimentar? Ah, certo, eu deveria ter feito isso. Karin murmurou para si mesma em uma voz inaudível. Ela queria deixar uma boa impressão e pensou no melhor método de cumprimentar seus veteranos. Devo acenar minhas mãos? Ou talvez eu deva ir até eles e cumprimentá-los com uma leve reverência. Isso seria demais? Talvez eu deva acenar daqui? É uma pena que ela tenha ficado tão envolvida pensando em como deveria cumprimentar os mais velhos que se esqueceu completamente de cumprimentá-los. Como ela estava usando a armadura biológica tipo 2, assim como a máscara Yin Yang, seu emaranhamento não foi percebido por Shinichi. Aos seus olhos, Sansara não deu nenhuma resposta à sua dúvida e o ignorou indiferentemente. Não apenas Shinichi, mas até mesmo Shizui e Itachi tinham a impressão de que Sansara era altamente arrogante e indiferente a eles. Obviamente, Kuroto percebeu a situação e sorriu enquanto balançava a cabeça, sem tentar esclarecer o mal-entendido. Para ele, Karin é seu último trunfo, então ele não quer que ela interaja muito com os outros membros da organização. Se não fosse pelo fato de que ele realmente precisava da ajuda dela dessa vez, Kuroto não teria trazido Karin para a operação de implantação de células de Hashirama de Shinichi e Itachi. Tudo bem, chega de papo furado, não temos muito tempo disponível. Vamos para a operação. Shizui, vou deixar você vigiando do lado de fora, e vocês 3 virão comigo. Falou Kuroto enquanto se virava e começava a realizar os preparativos para a operação. Deixe comigo, Kuroto-san. Shizui assentiu e começou a caminhar em direção à saída. Shinichi, Itachi e Sansara também assentiram e seguiram Kuroto. Enquanto caminhava ao lado de Sansara, Shinichi olhou para ela. Inicialmente ele não notou nada de estranho, no entanto, quando olhou para ela pela segunda vez, sentiu algo estranho e, ao se aproximar um pouco mais dela para ver melhor, de repente percebeu que os olhos dela pareciam exatamente os mesmos de Nagato, cor de lavanda com ondulações. Surpreso, Shinichi exclamou: Rinnegan? Capítulo 864. Rinnegan? Após a exclamação de Shinichi, Shizui e Itachi também notaram o padrão de ondulação nos olhos de Sansara e murmuraram em choque. O quê? O Rinnegan? Mas como? Alerta, Shinichi olhou para Sansara e perguntou: Ei, por que você tem um Rinnegan? Você é um Nagato? Não, você não pode ser um Nagato. Você é um dos Pen dele? Para Shinichi, que trabalhou como disfarçado na organização Akatsuki por mais de uma década, Rinnegan é o pior pesadelo. Ele nem consegue contar as vezes em que teve aqueles sonhos horríveis de morrer tragicamente nas mãos de Nagato depois que sua identidade secreta foi exposta. Em todos esses sonhos, a última coisa que ele veria antes de acordar coberto de suor seriam os olhos indiferentes de Nagato. Aquela cor lavanda e os padrões ondulados são nada menos que um pesadelo para ele. É por isso que quando ele viu a mesma cor e padrão nos olhos de Karin, ele ficou tão surpreso e fez perguntas tão absurdas. Você é Nagato? Não, você não pode ser Nagato. Você é um dos Pen dele? Sansara ficou atordoada, hein?
Ela não sabia quem era Nagato e quem era seu pen, portanto, ela não sabia como responder às perguntas de Shinichi. Shizue e Itachi olharam desconfiados para Sansara. Embora nenhum dos dois tenha se juntado a Akatsuki ao contrário de Shinichi, eles também viram o Rinnegan de longe durante os vários confrontos entre Konoha e Akatsuki e Amatsukami e Akatsuki, portanto, ambos sabem como é o Rinnegan de Nagato. Então, quando eles notaram o par de Rinnegan nos olhos de Sansara, eles não ficaram menos surpresos que Shinichi. Claro, diferente de Shinichi, nenhum dos dois pensou que Sansara era Nagato ou qualquer um de seus pen. Eles não achavam que Nagato seria capaz de realizar tal feito na presença de Kuroto, sem mencionar que Kuroto apresentou Sansara aos três então. É óbvio que a pessoa não tem nenhuma relação com Nagato, mas ainda assim, o fato de Sansara ter Rinnegan ainda o surpreendeu. Kuroto riu da reação de Shinichi e lhe assegurou, não se preocupe, Sansara não é Nagato nem é nenhum dos pen dele. Ouvindo as palavras de Kuroto, Shinichi também percebeu o problema. Sansara não poderia ter parentesco com Nagato, se tivesse, ela teria sido morta ou capturada por Kuroto há muito tempo. Ah, certo, ela não poderia ser Nagato, minha culpa. Depois de respirar aliviado, Shinichi perguntou, mas, chefe, o que há com os olhos dela? Eles também. Kuroto assentiu levemente, sim, é exatamente como você adivinhou. Nosso Sansara também tem um par de Rinnegan, assim como Nagato. Nesse ponto, Sansara finalmente encontrou uma chance e assentiu. Então é realmente Rinnegan. Os três Uchiha ficaram extremamente chocados neste momento, mas como ela pode ter Rinnegan? Nagato não o tinha? Olhando para seus rostos atordoados, Kuroto sorriu. Quem disse a vocês que só pode haver um par de Rinnegan no mundo shinobi? Os três Uchiha não sabiam como responder à pergunta de Kuroto. Embora ninguém tenha dito que só poderia haver um par de Rinnegan, considerando quão lendários esses olhos são, eles nunca pensaram que haveria outro par por aí. A principal razão pela qual a organização Akatsuki pode ameaçar o mundo Shinichi é, na verdade, o Rinnegan de Nagato. Rinnegan são os olhos do sábio dos 6 caminhos, e eles são tão raros que até agora, exceto pelo sábio dos 6 caminhos, a única pessoa conhecida a ter esses olhos é Nagato. Mas acontece que não é esse o caso. Além de Nagato, também a Sansara que tem um par de Rinnegan. O que é mais chocante é o fato de que ela também é membro da Amatsukami. Ao saber de informações tão inacreditáveis, Shinichi, Shizue e Itachi ficam obviamente em choque. De qualquer forma, agora que todos vocês sabem que ela não é Nagato, vamos voltar ao que viemos fazer aqui. Shizue, vou deixar a segurança externa para você, quanto ao resto de vocês, venham comigo. Disse Kuroto enquanto se virava mais uma vez e andava mais para dentro do laboratório com Sansara o seguindo de perto. Não é de se espantar que ela seja tão indiferente a nós, ela tem Rinnegan, faz sentido. Murmurou Shinichi enquanto olhava para as costas de Sansara. Então ele olhou para Shizue e Itachi, e perguntou, é a primeira vez que vocês dois a encontram? Shizue e Itachi concordaram. Não vamos falar sobre conhecê-la, até um tempo atrás, eles nem sabiam que alguém com o codinome Sansara existia no Amatsukami. Sabe, tem uma coisa que eu sempre me perguntei, onde diabos o chefe encontra esses monstros? Murmurou Shinichi enquanto cruzava os braços sobre o peito. Shizue e Itachi tinham sorrisos amargos em seus rostos e falaram, não é só você, Shinichi. Todo mundo shinobi tem a mesma dúvida. Suijin, Fujin, Dojin, Tsukisa e agora Sansara. Eles aparecem misteriosamente e desaparecem misteriosamente enquanto o mundo inteiro continua a procurá-los. Shinichi assentiu com uma risada, haha. Esse é realmente o estilo do chefe. Mas agora que penso nisso, não é tão ruim. Não importa como e onde o chefe os encontra, o que sabemos com certeza é que cada vez que essas pessoas apareceram, elas nos ajudaram de uma forma ou de outra. E ter monstros como esses na organização parece muito mais reconfortante. Tipo, no final, haverá alguém para ajudá-lo. Itachi assentiu. Eu conheço esse sentimento. Neste momento, Shizue disse, ok, vocês dois, se começarmos a falar sobre Kuroto-san, o dia inteiro vai passar, mas nossa conversa não vai acabar. Então vamos parar aqui, e começar a fazer o que viemos fazer aqui. Vocês dois vão, Kuroto-san e Sansara estão esperando. Enquanto isso eu vou manter um guarda lá fora. Shinichi e Itachi assentiram, ok. E com isso os três se separaram. Olhando para os instrumentos frios na sala de cirurgia, Shinichi perguntou um pouco preocupado. Chefe, realmente precisamos de tantas coisas. Estou um pouco preocupado. Calhe a boca e deite-se, disse Kuroto enquanto apontava para uma das duas mesas de operação. Itachi respirou fundo, e seguindo as instruções de Kuroto, deitou-se em uma das mesas de operação. Vendo isso, Shinichi não teve escolha a não ser deitar-se obedientemente na mesa de operação também. Enquanto os dois descansavam, Kuroto começou a preparar o fluido de fusão e falou, tenha uma coisa em mente. Eu e Sansara só podemos garantir que as células de Shodan-sama não vão te matar. Mas se você conseguirá fazê-la se submeter ou não dependerá inteiramente de suas próprias habilidades. Shinichi disse com um sorriso malicioso, se Shizue consegue, eu também consigo. Itachi também assentiu, eu entendo. Recebendo a resposta de Itachi, Kuroto olhou para ele por um momento, mas optou por não dizer nada. Diferente de Shizue e Shinichi, Itachi também tinha a opção de usar outro par de Mangekyou Sharingan para ganhar o Eternal Mangekyou Sharingan. Coincidentemente seu pai está vivo, e ele por acaso tem um par de Mangekyou Sharingan. Se Itachi usasse os olhos de seu pai, ele teria resolvido o problema de seu Mangekyou Sharingan. Kuroto acha que Itachi deve ter considerado essa opção, e Kuroto está certo. Itachi considerou a opção de usar os olhos de seu pai. Ele pode ver que a situação atual em Konoha não é muito boa. Os Uchiha sem dúvida perderão no voto de confiança, e uma vez que isso aconteça, há uma possibilidade muito forte de que um golpe de estado ocorra em Konoha.
Se um golpe de estado ocorresse, o destino do clã Uchiha e seu pai seria muito trágico. Eles não têm chance de vencer Kuroto. Em vez de deixar seu pai carregar a infâmia de iniciar uma rebelião e morrer em desgraça, seria melhor acabar com sua vida com suas próprias mãos. Dessa forma, pelo menos a reputação de seu pai pode ser preservada, e Sasuke poderá levar adiante o clã Uchiha com um novo começo. Ele terá que suportar o ódio de Sasuke, e o crime de massacrar seu próprio pai, mas isso está bom para Itachi. E se não fosse pela presença de Kuroto, Itachi definitivamente teria se decidido. A presença de Kuroto faz Itachi acreditar que Uchiha terá uma maneira melhor de lidar com essa situação complicada. Portanto, Itachi escolheu a opção difícil e com risco de vida e optou por implantar as células Hashirama. Então, se chegar o dia em que ele tiver que confrontar seu pai, ele não cobiçará os olhos de seu pai. Ele os manterá seguros para que Sasuke possa usá-los no futuro, caso ele desperte o Mangekyou Sharingan. Capítulo 865. De costas para a única fonte de luz na sala, Kuroto olhou para a seringa em sua mão e a sacudiu suavemente, fazendo com que as bolhas de ar presas dentro do tubo da agulha subissem para o topo. Então, com um aperto firme, ele pressionou o êmbolo levemente, forçando as bolhas para fora da seringa até que apenas o fluido de fusão transparente permanecesse dentro dela. Enquanto Kuroto fazia os preparativos, Shinichi se esforçou para falar fracamente. Chefe, por favor, não faça esses sons. Isso está realmente me assustando pra caramba. Calha a boca. Kuroto repreendeu Shinichi em aborrecimento. Até agora, Kuroto não percebeu que esse Uchiha imprudente e despreocupado tem tanto medo de equipamentos médicos e operações. Comparado a Shinichi, Itachi era muito melhor. Ele ficava deitado em silêncio e ajustava seu humor sem se importar com o que estava acontecendo ao redor. Fora do laboratório subterrâneo, Shizui está observando. Dentro da sala de operações, Kuroto e Sansara estão presentes. Na presença dessas pessoas, pelo menos Kuroto e Shizui, Itachi pode baixar suas guardas e disfarces, e se concentrar totalmente em se preparar mentalmente para suprimir e fundir as células Hashirama. Não demorou muito, logo, Kuroto terminou todos os preparativos e com a ajuda de Sansara, ele conectou o equipamento a Itachi e Shinichi para que ele pudesse ter uma exibição em tempo real de seus dados físicos enquanto os dois passavam pela operação de implantação. Ao mesmo tempo, Kuroto começou a explicar o procedimento para os dois Uchiha. Primeiramente, injetarei esta solução de fusão em vocês dois, então. Enquanto a solução de fusão faz efeito, injetarei um pequeno lote das células mais ativas de Shodame-sama em seu corpo. Ele parou por um tempo e acrescentou: tenha em mente que a solução de fusão permanecerá eficaz apenas pelos primeiros minutos. Portanto, esses primeiros minutos são o melhor momento para vocês dois suprimirem essas células e iniciarem a fusão. O momento certo deve ser aproveitado. Ok, Shinichi assentiu e perguntou cautelosamente: e se? O que acontece se não conseguirmos suprimir as células implantadas dentro desse tempo? Kuroto deu de ombros. A tentativa falhará e teremos que recomeçar. Shinichi assentiu nervosamente e entendido. Entendido. Notando o nervosismo de Shinichi, e vendo que até Itachi estava um pouco pressionado, Kuroto decidiu abordar essa questão mais uma vez. Vocês dois não precisam se preocupar tanto. Na verdade, o fracasso é bem normal e não há nada a temer. Enquanto nós dois estivermos aqui, nada vai acontecer com vocês dois. Depois de tranquilizá-los, Kuroto decidiu não adiar mais e imediatamente iniciou a operação. Antes mesmo que Shinichi e Itachi percebessem, a solução de fusão já havia sido injetada em suas correntes sanguíneas. Agora vocês dois sentirão seus capilares sanguíneos inchando, o que causará dor, e um rápido aumento nos batimentos cardíacos é natural, pois o fluxo sanguíneo aumentará. Claro, suor e essas coisas também acontecerão, mas não se preocupem, essas reações anormais são o sinal da presença de fluido de fusão em suas artérias. Lembre-se, somente seu Mangekyou Sharingan pode suprimir as células de Shodame-sama e iniciar a fusão com elas. Não se preocupe com a perda da proeza visual. Mesmo que ambos tenham perdido muito da proeza visual, isso não é tão importante no momento. O que é importante é o chakra Yin. O processo de supressão e fusão com as células de Shodame-sama é a fusão do chakra Yin em seu corpo com o chakra Yang nessas células. Seguindo as instruções de Kuroto, Itachi e Shinichi ativaram seu Mangekyou Sharingan. Olhando para os diferentes padrões nos olhos de Shinichi e Itachi, Sansara ficou espantada. Embora Kuroto tenha transplantado 2 Eternal Mangekyou Sharingan diferentes, ela nunca usou seus poderes, portanto. Ela ficou realmente espantada ao ver esses olhos em uso. Enquanto Sansara estava ocupada admirando os olhos de Itachi e Shinichi, Kuroto injetou as células de Hashirama cuidadosamente processadas em seus corpos. Assim que as células entraram em seus corpos, Shinichi e Itachi gritaram de dor. Ain, Argi. Sendo shinobi treinados, tanto Itachi quanto Shinichi têm excelente tolerância à dor, seja como for, quando as células de Hashirama entraram em seus corpos. Nenhum deles conseguiu resistir à dor dilacerante e gritou. Isso só mostra quanta dor os dois Uchiha estão sofrendo neste momento. Se não fosse pelo fato de suas mãos e pés estarem amarrados, ambos estariam rolando sobre a mesa de operação. Sansara se assustou com os gritos repentinos e inconscientemente deu um passo para trás. Isso. Kuroto ficou parado, observando silenciosamente os dois Uchiha com uma expressão séria enquanto o tempo passava segundo a segundo. 1 minuto. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Num piscar de olhos, meia hora já havia se passado. O fluido de fusão permanecerá efetivo apenas por meia hora, esse tempo já passou. Mas Itachi e Shinichi gritavam intermitentemente como se tivessem perdido a razão e a vontade. Finalmente, ela não aguentou mais e perguntou em tom preocupado. Kuroto-sama, eles vão ficar bem? Eu deveria. Kuroto balançou a cabeça. Espere um pouco, eu lhe direi quando ajudá-los. Ok.
Sansara assentiu e silenciosamente ficou ao lado dele, esperando pelas instruções de Kuroto. Depois de mais alguns minutos, as sobrancelhas de Kuroto se apertaram. Com seu Tenseigan, ele viu sinais de células de Hashirama correndo soltas no corpo de Itachi. Imediatamente, ele instruiu Karin depressa. Absorva um pouco de Yang Chakra do corpo dele. Sansara imediatamente pressionou sua mão esquerda no peito de Itachi e com a ajuda da habilidade do Rinnegan de absorver chakra, ela começou a sugar o Yang Chakra do corpo dele, até que Kuroto a instruiu a parar. Antes que Sansara tivesse tempo de respirar fundo, sinais de chakra Yang correndo solto apareceram no corpo de Shinichi. Vendo isso, Kuroto imediatamente a instruiu. Apresse-se, absorva do corpo dele também. Ela não tem experiência em lidar com tais emergências. Então entrou em pânico e rapidamente colocou a outra mão no peito de Shinichi e começou a sugar o chakra Yang furioso de seu corpo. Enquanto a dor de Itachi e Shinichi diminuía, as sobrancelhas de Kuroto se franziram e ele tomou uma decisão. Parece que tenho que ajudá-los. Imediatamente ele estendeu as mãos e as pressionou nas testas de Itachi e Shinichi, e ativou seu poder Tenseigan para mergulhar na consciência deles. Entrando no plano de consciência deles, Kuroto olhou para as duas pessoas exaustas e perguntou indiferente: é tudo que vocês têm? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 866. Plano de consciência de Itachi. No lugar sombrio da consciência de Itachi, a chegada de Kuroto foi como um raio de luz que desceu do céu. Atravessou a cortina da desesperança e dissipou toda a escuridão interior. Kuroto-san, murmurou Itachi com uma expressão cansada. Enquanto continuava pairando no ar, Kuroto olhou para Itachi e murmurou: você não parece estar muito bem. Itachi suspirou e respondeu com uma expressão amarga: sinto muito, Kuroto-san. Parece que não consigo fazer isso. Kuroto ficou desapontado. É essa a extensão da sua determinação em proteger sua família e seu clã? Você deve estar ciente do caminho que o clã Uchiha está tomando. E o que vai acontecer depois que o voto de confiança ocorrer? Nessa situação, o clã Uchiha vai exigir que você esteja lá. Mas como você estará lá? Como você vai proteger o clã Uchiha se você não consegue nem se proteger? Itachi olhou para baixo e murmurou: é tão difícil. E acrescentou com uma expressão dolorosa: isso é difícil, proteger meu clã é difícil, proteger a vila é difícil. Tudo é difícil. Eu estou cansado de enfrentar continuamente essas dificuldades. Kuroto ficou surpreso com a explosão repentina de Itachi e percebeu que não importa o quão perfeito ele seja, não importa o quão excelente ele seja. Itachi é uma criança que foi sobrecarregada com pesadas responsabilidades desde o momento em que nasceu. Seja como for, Kuroto não pode permitir que Itachi desista e falou: é inacreditável ver você desistir e admitir a derrota. Muito bem, se você quer desistir do caminho difícil, então que assim seja. Você estará usando o Mangekyou Sharingan do seu pai, e o caminho difícil, aquele envolvendo a implantação das células de Shodan-sama, será deixado para seu irmão mais novo Sasuke. Itachi ficou surpreso ao ouvir as palavras de Kuroto. Não. Isso não pode ser. Dado o talento de Sasuke, Itachi acredita que não seria estranho se ele despertasse o Mangekyou Sharingan. Se ele despertar esses olhos, Sasuke também precisará dos olhos de seu pai para despertar o eterno Mangekyou Sharingan. Obviamente, Itachi sabia disso o tempo todo, e aí vem o problema: se ele falhasse agora, ele teria que escolher a opção fácil e deixar a opção difícil de passar pela operação de implantação para seu irmão mais novo Sasuke. Como ele pode permitir que uma coisa dessas aconteça? Não posso me permitir falhar nisso, caso contrário Sasuke terá que suportar essa dor excruciante. Não, eu ainda não desisti, falou Itachi com uma determinação recém-descoberta. Kuroto assentiu com um sorriso. Muito bem, estarei esperando lá fora. Mostre-me que sua determinação não é infundada. Plano de consciência de Shinichi. O exausto Shinichi levantou a cabeça e olhou para Kuroto banhado em luz, e murmurou com uma risada: chefe, você é tão deslumbrante. Pare de se fingir de morto e levante-se. Falou Kuroto. Shinichi balançou a cabeça com uma expressão cansada. É difícil para mim. Estou cansado. Sabe, tenho vivido no limite pela última década. Não consigo mais fazer isso. É mesmo, murmurou Kuroto, e assentiu. Muito bem, se é esse o caso, então esqueça. Acho que você é lixo, afinal. Shinichi olhou para Kuroto surpreso. Ele não esperava que Kuroto rotulasse diretamente como lixo. Sentindo o olhar surpreso e desconfiado de Shinichi, Kuroto explicou: se você não conseguir ter sucesso nessa operação, então sua proeza visual não será restaurada. Sem sua proeza visual, você mal tem força. Isso não significa que você é apenas lixo, e acrescentou com uma risada: eu tenho pena de Uchiha Kurumi. Ela deu a vida por você, mas aqui está você, nada mais que lixo. Parece que você se esqueceu completamente dela. Eu acho que ela realmente não significava muito para você, certo? Além disso, já faz tanto tempo. Obviamente você não se importa mais com ela, estou certo? Chefe, você tem que ser tão cruel. Falou Shinichi enquanto lutava para se levantar com cada gota de força que conseguia reunir. Kuroto permaneceu em silêncio e observou Shinichi se levantar do chão e reclamar: você não disse que mesmo se falharmos na primeira tentativa, podemos tentar de novo? Eu não estou no clima certo no momento. Talvez devêssemos tentar isso depois de um tempo. Kuroto balançou a cabeça. Esqueça o que eu disse. Parece que eu te contar isso saiu pela culatra. Você parece ter desenvolvido uma mentalidade de que fracassos são aceitáveis. Com essa mentalidade, muito menos 1 ou 2. Até centenas de tentativas resultarão em fracasso. Então, aqui está o acordo. Essa é sua única chance. Se você falhar agora, então é isso.
Não haverá uma segunda tentativa, você será descartado como um pedaço de lixo. O chakra Yang nas células de Ashirama é a representação da força vital suprema, somente com a força da alma, isto é, força de vontade, que é a proeza visual. Uma pessoa pode conter essa força vital. Então, o sucesso da operação de implantação está diretamente ligado à força de vontade de uma pessoa. O fator primário é a força de vontade. Outros fatores entram em jogo depois. Se alguém tem a força de vontade necessária, ele terá sucesso mesmo sem quaisquer recursos, assim como Madara. Mas se eles não têm força de vontade, não importa quantos recursos sejam fornecidos, eles ainda falharão. Isso ocorre porque se uma pessoa faz um retiro, sua força de vontade enfraquece e, por extensão, sua proeza visual enfraquece. Ouvindo as palavras de Kuroto, Shinichi assentiu após um momento de silêncio. Tudo bem, farei o meu melhor. Kuroto assentiu E quando ele se virou, ele falou, eu estarei esperando lá fora. Não me deixe ver sua feiura. Eu não quero te descartar, mas se você falhar, então é isso. Deixando tais palavras, Kuroto foi embora. Assim que Kuroto saiu, a luz deslumbrante que dissipou a escuridão no plano de consciência de Shinichi também desapareceu. Quando a escuridão começou a cobri-lo novamente, Shinichi começou a correr, tentando alcançar a luz que desaparecia. Sala de operação. Isto é, murmurou Sansara em surpresa. Ela ficou surpresa ao descobrir que o furioso chakra Yang nos corpos de Itachi e Shinichi estava começando a se acalmar. Retornando sua consciência ao seu corpo, Kuroto instruiu Sansara. Tudo bem, pare de absorver chakra. Sansara hesitou um pouco, mas seguiu as instruções de Kuroto e imediatamente parou de sugar o chakra Yang de seus corpos. Com isso resolvido, Kuroto injetou outra dose de fluido de fusão em seus corpos. Embora injetar a segunda dose colocasse mais carga em seus corpos, isso tornaria as coisas um pouco mais fáceis para os dois. Quando a segunda dosagem do fluido de fusão fez efeito, a sala de cirurgia voltou ao silêncio. Desta vez, Itachi e Shinichi estavam estranhamente quietos. Eles cerraram os dentes e suportaram a dor silenciosamente. Exceto pelos grunhidos ocasionais, ambos mantiveram os olhos fechados e fingiram dormir. Kuroto manteve um olho em ambos. Embora ele tenha agido frio e indiferente com eles um tempo atrás, ele se importa. E ele podia ver que ambos estavam lutando desesperadamente. Depois de um tempo, Sansara exclamou surpresa. Kuroto-sama, eles encontraram um jeito. Kuroto assentiu com um sorriso, de fato eles fizeram isso. E instruiu, transfira de volta o Yang Chakra absorvido. Capítulo 867. Quando Sansara retornou ao Yang Chakra que ela absorveu de Itachi e Shinichi, o confronto entre Yin Chakra e Yang Chakra em seus corpos mais uma vez se tornou intenso. Kuroto pôde mais uma vez notar contorções sob a pele deles. Ambos estavam resistindo desesperadamente às células do Shodami-sama e impedindo que seus corpos se transformassem em galhos de árvores. A temperatura corporal, a frequência cardíaca, a pressão arterial e outros fatores físicos atingiram níveis além do normal. Kuroto-sama, a situação deles está piorando novamente. Eles conseguirão aguentar? Devo ajudá-los e absorver o chakra Yang extra? Kuroto balançou a cabeça. Não, deixe-os em paz. Ele podia ver que eles estavam tentando ativamente se fundir com as células do Shodami-sama e acreditava que não demoraria muito para conseguirem. E assim como Kuroto esperava, logo, os fatores físicos de Itachi e Shinichi começaram a retornar aos níveis normais. E a contorção sob a pele deles também começou a diminuir. Olhando para os dois Uchihas, Kuroto não pôde deixar de sorrir. Verdadeiramente, os Uchihas nasceram para criar milagres. Uma das coisas mais difíceis neste mundo é a fusão dos chakras Yin e Yang, mas aqui estão dois Uchiha bem antes dele, que conseguiram realizar tal coisa. Desde que recebam o estímulo certo, eles podem superar as expectativas de todos, murmurou Kuroto enquanto olhava para seus olhos escarlates e pretos brilhando intensamente. Esse tipo de brilho é um pouco diferente da frieza anterior. Nesse momento, Sansara falou, eu posso sentir o poder da criação de todas as coisas a partir deles. Kuroto assentiu com uma risada. Isso significa que ambos tiveram sucesso. Somente quando os chakras Yin e Yang se unem para formar Yin Yang é que o poder da criação de todas as coisas pode nascer. Então o fato de Sansara poder sentir a presença do poder da criação de todas as coisas, dentro dos corpos de Shinichi e Itachi significa que eles tiveram sucesso. E a operação de implantação foi um sucesso. Kuroto olhou para Sansara, que estava um pouco sem fôlego, e a instruiu. Tudo bem, seu trabalho está feito, então você pode descansar agora. Deixe o próximo passo comigo. Ela despertou o Rinnegan há apenas 2 dias. E Kuroto a levou para o laboratório subterrâneo na Floresta da Morte para ajudá-lo na operação de implantação de Shinichi e Itachi. Usar o poder do Rinnegan é obviamente penoso para ela. Ele podia ver que ela estava cansada e precisava descansar. Ok. Sansara assentiu e foi até um dos cantos do laboratório. Um tempo depois que Sansara foi embora, Shinichi e Itachi acordaram um após o outro. Eu consegui, murmurou Itachi enquanto se sentava. Ao contrário de Itachi, Shinichi ativou a habilidade do seu Mangekyou Sharingan de retroceder seu corpo por alguns instantes para verificar se havia conseguido, e exclamou animadamente, incrível, minha proeza visual retornou, e minha visão também se recuperou. Notando as ações de Shinichi, Kuroto imediatamente o repreendeu, idiota, o que você pensa que está fazendo? Desative imediatamente seu Mangekyou Sharingan e deite-se, embora sua proeza visual tenha retornado. Isso não significa que você esteja bem o suficiente para usá-la imediatamente.
Seus corpos estão extremamente cansados, e vocês precisam de alguns dias de descanso para se recuperarem e voltarem ao normal. Shinichi coçou a cabeça, envergonhado, e assentiu com um sorriso. Ah, ok, chefe. Ao mesmo tempo, após Itachi confirmar que sua visão havia se recuperado e sua proeza visual também havia retornado, Itachi se virou. Saiu da mesa de operação e fez uma reverência para Kuroto. Desculpe por preocupá-lo, Kuroto-san. Enquanto passava pela operação de implantação, por um momento, Itachi ficou de fato desanimado e poderia ter falhado nessa coisa. Foi graças a Kuroto, que apareceu em sua consciência do plano como um raio de esperança e iluminou seu humor sombrio, que Itachi conseguiu recuperar sua compostura e confiança e se preparou para ter sucesso. Kuroto acenou levemente com a mão. Não se preocupe com isso. Itachi assentiu, então se virou e fez uma reverência para Sansara. Obrigado por cuidar de nós. Embora ele não estivesse no estado certo naquele momento, ele podia sentir Sansara ajudando sugando o chakra de seu corpo. As ações de Sansara aliviaram sua dor. Se não fosse pelas ações de Sansara, Itachi poderia ter suportado uma dor mais severa, e ele poderia ter falhado. Portanto, ele é realmente grato a este novo membro da organização. Mesmo que ela seja indiferente e não fale muito, ela parece se importar com eles. Sob a máscara de Sansara, Karin corou de vergonha e olhou para baixo. Ela não sabia como responder. Ela não esperava receber uma reverência de Itachi e tanto respeito de alguém mais velho e sênior na organização. Itachi tomou o silêncio de Sansara como indiferença dela, e sem dar a mínima importância, ele recuou. Ele acreditava que ela tinha aceitado sua gratidão, e não queria dificultar as coisas para ela. Semelhante a Itachi, embora Shinichi não fosse tão formal, ele também expressou seus agradecimentos a Sansara. Assim como Itachi, Sansara permaneceu em silêncio e não disse nada. Desta vez, Shinichi não estava insatisfeito e pensou consigo mesmo. Ela nos ajudou, mas não se importa nem um pouco com isso. Sério, ela é tão difícil de lidar quanto Nagato. Todos os portadores do Rinnegan são iguais? Frios e indiferentes. Neste momento, Kuroto instruiu Itachi e Shinichi, tudo bem, vocês dois, retornem ao seu clã, e certifiquem-se de não usar seu Sharingan pelos próximos dias. Deem tempo ao seu corpo e espírito para se recuperarem completamente. Entendido. Assentiram Itachi e Shinichi. Depois de arrumar as coisas no laboratório, todos saíram. Vendo todos saindo, Shizui perguntou apressadamente. Kuroto-san, como foi? Ele estava de guarda e não sabia o que acontecia lá dentro, portanto, estava um pouco preocupado. Kuroto assentiu. Dessa vez foi bem tranquilo. Shinichi riu enquanto passava o braço em volta do ombro de Shizui. Shizui, você estava preocupado? Por que você estava preocupado? Você acha que uma operação de implantação tão simples seria difícil para mim e Itachi? Shizui ignorou o comportamento complacente de Shinichi e respirou aliviado. Kuroto olhou para o céu e instruiu os três Uchiha. Tudo bem, vocês três, a situação na vila está bem tensa, então não fiquem fora por muito tempo. Retornem imediatamente para o distrito Uchiha e fiquem vigilantes. Sim. Shinichi, Shizui e Itachi assentiram e desapareceram usando o jutsu de cintilação corporal. Finalmente, sozinha com Kuroto, Karin removeu sua máscara e falou. Kuroto-sama, eles são tão fáceis de se conviver. É que, eu não disse nada, eles vão me odiar. Kuroto balançou a cabeça e explicou, não se preocupe. Os três são bem diferentes do resto do clã, então eles não vão se importar com coisas tão pequenas. Da próxima vez que você os encontrar, você deve cumprimentá-los adequadamente e se dar bem com eles. Mas lembre-se, eles respeitam os fortes, então para ganhar o respeito deles, você deve trabalhar duro. Karin assentiu, entendo. Capítulo 868. Enquanto os três Uchihas retornavam ao distrito Uchiha, Shinichi de repente declarou, eu acho. Sansara é muito forte, suas habilidades podem não ser inferiores às de Nagato. Ouvindo Shinichi, Shizui e Itachi ficaram surpresos e olharam para ele com curiosidade. Eles queriam saber a razão pela qual Shinichi acreditava que Sansara era tão forte quanto Nagato. Shinichi explicou, enquanto estávamos dentro do laboratório, tentei percebê-la, mas por algum motivo, não consegui encontrar nenhuma informação útil. Algo na camada externa estava cortando minha percepção. Não era sua capa Matsukami me bloqueando, era outra coisa. Esse tipo de coisa só aconteceu uma vez, quando tentei perceber Nagato. Shizui e Itachi ficaram surpresos e se entreolharam com os olhos arregalados. Você está falando sério? Eles estão cientes das habilidades sensoriais de Shinichi. Eles são, sem dúvida, os melhores no atual clã Uchiha. Mesmo com tal maestria, ele não conseguiu encontrar nada sobre Sansara. Isso é realmente alucinante. A surpresa não acabou para Shizui e Itachi, pois Shinichi continuou em tom baixo. O que é mais surpreendente é que, embora eu não consiga sentir nada sobre ela, ela é capaz de ler tudo sobre mim. Suas habilidades sensoriais são muito mais fortes que as minhas. Não estamos no mesmo nível. É mesmo, murmurou Shizui surpreso e notando o tom baixo de Shinichi, ele não pôde deixar de perguntar. Você está preocupado com alguma coisa? Shinichi riu desamparadamente mesmo agora. Eu posso sentir a percepção dela nos cobrindo, ela está nos observando, cada movimento nosso. Itachi ficou atordoado. Isso não deveria ser possível, a menos que ela esteja nos seguindo. Eles já deixaram a Floresta da Morte e entraram na vila. A distância do laboratório subterrâneo é de pelo menos uma dúzia de quilômetros, uma distância tão longa. A percepção de ninguém pode cobrir tal distância. Shizui se virou e depois de observar os arredores por um tempo, disse, nós também não estamos sendo seguidos. Shinichi suspirou, não duvide das minhas palavras. Estou dizendo isso porque posso sentir isso agora mesmo. Nós três estamos na percepção dela, e ela está nos observando. Shizui ficou intrigado. Mas como alguém pode ter uma percepção tão exagerada? É um pouco demais. Teria sido diferente se fosse por causa do Byakugan. Mas ela tem o Rinnegan. O Rinnegan também tem uma visão de longa distância como o Byakugan? Eu não sei, talvez eles tenham.
Nagato também tinha uma percepção exagerada. Murmurou Shinichi com uma expressão pensativa, e acrescentou em um tom desamparado, eu não sei onde chefe encontra esses monstros. Quanto mais ele entende as profundezas de Amatsukami, mais chocado ele fica. Nesse momento, Itachi declarou, já que Kuroto-san a recrutou para a organização, ela deve ser confiável. Quando eles estavam no laboratório, Itachi olhou para Sansara algumas vezes, e ele notou intensamente a maneira como Sansara estava olhando para Kuroto. Só por essa maneira de olhar Itachi pode determinar que ela é confiável. A razão é que ele está familiarizado com essa maneira de olhar, porque ele também olha para Kuroto da mesma maneira, com admiração. Ele e Sansara respeitam Kuroto e o admiram, e não trairiam Kuroto, portanto, ele acredita que Sansara é confiável. Shizui também concordou com a cabeça, certo, eu também acho. Então, em vez de nos preocuparmos com essas coisas, por que não pensamos em como lidar com os problemas que enfrentaremos em alguns dias? Tudo bem. Não é como se eu não confiasse nela, ou algo assim. Eu só estava te contando sobre as habilidades dela. Shinichi murmurou e acrescentou com um encolher de ombros quanto à questão dos problemas. O que há para discutir? Não importa o ângulo que você olhe, o chefe é a escolha mais adequada para ser Godame Okage. Qualquer outra pessoa não se encaixaria bem comigo, e eu não acho que outra pessoa seja capaz de lidar com todos os problemas. Shizui e Itachi assentiram juntos. Sim, ambos têm o mesmo pensamento. Na visão deles, somente quando um Okage forte, neutro e de mente aberta como Kuroto liderar a vila eles serão capazes de acabar com a lacuna entre o clã Uchiha e a vila. Continuando a discussão, os três Uchiha seguiram em direção ao distrito Uchiha. Floresta da Morte. Karin abriu os olhos de repente e disse, Kuroto-sama, eles retornaram em segurança para suas casas. Bom trabalho. Kuroto assentiu enquanto dava um tapinha em Karin. Karin sorriu timidamente por ser elogiada, hehehe. Ela estava feliz por poder ser de alguma utilidade para Kuroto. Ela treinou duro para isso. De repente, ela se lembrou de algo e falou, Kuroto-sama, mas há um problema. Shinichi-san conseguiu perceber que eu estava observando-os. Kuroto balançou a cabeça, não importa. E acrescentou, mas você deve treinar mais para que ninguém possa notar você no futuro, entendeu? Karin assentiu obedientemente sim. Além de seu físico especial que pode curar feridas de outras pessoas ao ser mordida, Karin também é capaz de usar o olho da mente de Kagura, permitindo que ela sinta qualquer coisa a distâncias excepcionais, tornando-a um radar em forma humana. No cânone, Sasuke usou as habilidades sensoriais de Karin para bloquear a posição precisa de Danzo e realizou seu ataque surpresa. Depois disso, durante a Quarta Grande Guerra Shinobi, Karin pôde sentir que Sasuke estava perto da morte e que alguém com um chakra desagradável, Kabuto, estava com Sasuke. E agora que ela despertou o Rinnegan, o olho da mente de Kagura de Karin se tornou mais forte. Apesar de ter apenas 11 anos, ela pode cobrir toda a Konoha dentro de sua percepção, e sua percepção é invisível para a maioria dos Shinobis. Somente aqueles com habilidades de percepção excepcionais como Uchiha Shinichi podem notar sua percepção neste estágio, e isso também apenas porque eles estavam em contato próximo com ela por um tempo. Se não fosse por isso, sentir a percepção dela seria muito difícil. Já que eles retornaram em segurança, nós também devemos retornar, afirmou Kuroto enquanto levava Karin de volta para Angkor Vantian. Meio-dia do dia seguinte. Kakashi veio visitar Kuroto. Kuroto ficou surpreso ao ver Kakashi visitá-lo e depois de recebê-lo na casa perguntou, tem certeza de que deveria sair tão cedo? Kakashi assentiu, está tudo bem. Com o tratamento cuidadoso de Tsunade-sama, meus ferimentos quase sararam. Em circunstâncias normais, levaria mais de 2 a 3 meses para Kakashi se recuperar de seus ferimentos, mas por causa do tratamento de Tsunade, Kakashi se recuperou completamente em um curto espaço de tempo. Isso mostra claramente que Tsunade-ime se esforçou muito para curar Kakashi. Na verdade, ela usou bastante chakra de seu Seluin para curar Kakashi tão rápido quanto ela fez. Kuroto assentiu, tudo bem se você diz. Então ele serviu uma xícara de chá para Kakashi e perguntou então, você veio me visitar logo depois de receber alta do hospital de Konoha. Eu me pergunto o que te trouxe aqui? Kakashi murmurou enquanto olhava para baixo, eu não sei. Kuroto levantou a sobrancelha, você não sabe? Kakashi assentiu com um suspiro. Depois que recebi alta do hospital de Konoha, não sabia para onde ir ou o que fazer. Eu estava apenas caminhando, e antes que percebesse, estava na frente da sua casa. Kuroto piscou, é mesmo? Kakashi assentiu enquanto tomava um gole de chá. Kuroto não sabia como responder a Kakashi. Os dois ficaram em silêncio enquanto bebiam chá. De repente, Kakashi falou, sinto muito. Kuroto perguntou, para quê? Kakashi respondeu levantando a cabeça, ouvi sobre seu acordo com Okage-sama. Ah, murmurou Kuroto. Kakashi continuou, é injusto com você. Kuroto balançou a cabeça, na verdade não. Teria sido injusto se eu quisesse o poder, mas sinceramente não tenho tais desejos. Além disso, recebi uma compensação apropriada. Então, não há necessidade de você se desculpar. Ouvindo a resposta de Kuroto, Kakashi parou de se desculpar. Em vez disso, sua expressão tornou-se solene quando ele disse, temos que estar preparados. Pode haver um golpe. Kuroto assentiu e olhou para Kakashi. Na verdade, Kuroto acredita que a principal razão pela qual o voto de confiança foi adiado por tanto tempo foi para dar tempo a Kakashi de se recuperar de seus ferimentos para que pudessem lidar facilmente com o clã Uchiha.
Depois de refletir um pouco, Kuroto perguntou, a data está definida? Kakashi assentiu. Amanhã Sandaime-sama divulgará o aviso, e depois de amanhã será o voto de confiança. Bem, isso é rápido, murmurou Kuroto surpreso. Ele assumiu que Sandaime-sama demoraria um pouco, mas ele não esperava que só hoje Kakashi seria liberado do hospital de Konoha. E depois de amanhã seria o voto de confiança. Isso só pode significar uma coisa, o clã Uchiha deve estar colocando pressão nele. Kakashi olhou para Kuroto e disse com um sorriso, Kuroto, daqui a 2 dias você será o Kage, Godame Okage de Konoha. Godame Okage de Konoha? Murmurou Kuroto um pouco atordoado. Capítulo 869. 2 dias depois, toda a vila de Konoha caiu em uma excitação frenética. Após o canto do galo, ao amanhecer, as pessoas começaram a deixar suas casas no início da manhã e seguiram em direção ao prédio do Okage. Enquanto eles passavam pelas ruas e becos, os grupos de 2 e 3 se tornaram um fluxo constante de pessoas. O riso das crianças, as risadinhas das mulheres, as discussões e argumentos, além dos gritos dos vendedores, podiam ser ouvidos, criando uma atmosfera animada e entusiasmada. O que você acha? O Uchiha ou o Iga? Qual deles se tornará o próximo Okage? Eu acho que deveria ser o patriarca do clã Uchiha. Faz sentido, afinal, ele tem o Mangekyou Sharingan. Sim, o Mangekyou Sharingan do clã Uchiha é realmente forte. Outros não têm chance. É? Mas Iga Kuroto não derrotou o Uchiha Shizui? Ele também possui o Mangekyou Sharingan, mas ele perdeu. Isso quer dizer que Iga Kuroto pode não perder. Mas eu sinto que suas chances não são tão altas. Quem tem mais chances de vencer é o Uchiha Fugaku. Afinal, trapaça só pode te levar até certo ponto, diante de poder absoluto. Não pode ajudar muito. É uma pena que a última rodada tenha sido cancelada, caso contrário, teríamos podido ver uma batalha incrível. O foco da discussão de todos é naturalmente o próximo Okage. Uchiha ou Iga? A maioria deles são aldeões comuns que não têm como obter informações privilegiadas, e não entendem a mentalidade do alto escalão de Konoha. Portanto, para eles, o patriarca Uchiha, que tem o Mangekyou Sharingan, tem uma chance maior de vencer em comparação a um membro da família secundária do clã Iga, Iga Kuroto. Ouvindo as discussões dos moradores que passavam pelas ruas, Uchiha Shin, responsável por manter a lei e ordem, sorriu alegremente. Sem dúvida, a batalha entre Fugaku e Kakashi elevou o prestígio do clã Uchiha e os aldeões passaram a perceber o poder que o clã Uchiha possui. Orgulhoso e feliz, Shi olhou para a pedra do Okage enquanto seus olhos passavam pelo Shodaime, Nidaime, Sandaime e Yondaime. Ele murmurou com um sorriso extasiado. O clã Uchiha finalmente terá um Okage. Fugaku-sama realmente conseguiu. Nesse momento, um grande grupo de shinobis vestidos todos de preto caminhava pela rua principal com uma aura imponente. Quando todos notaram a chegada desse grande grupo de shinobi, eles deram 2 passos para trás e abriram caminho para esse grupo de shinobi. Alguns moradores chegaram a abaixar a cabeça em sinal de admiração e respeito. O clã Uchiha, alguém murmurou na multidão. Isso mesmo, esse grupo de shinobi não é outro senão o clã Uchiha. Quem anda na frente do grupo é o Uchiha Fugaku. Carregando um sorriso orgulhoso e feroz, ele seguiu em direção ao prédio do Okage. Ao lado de Fugaku estão presentes sua esposa Uchiha Mikoto, e seus 3 filhos Itachi, Sasuke e Kiyomi. Depois disso Shizui e Shinichi. Atrás de Shinichi e Shizui estão os outros shinobi seniores do clã Uchiha, incluindo Jonins de elite, Jonins e Jonins especiais. Notando a chegada de seu patriarca e companheiros de clã, Shin curvou-se para Fugaku. Desejo ao patriarca a melhor das sortes. A posição de Godame Okage é sua para assumir. Fugaku assentiu levemente. Sentindo a aura majestosa que emanava de Fugaku, ficou mais respeitoso e depois de outra reverência profunda, ele deu um passo para trás. Ao ver todos olhando para seu pai com admiração e respeito, Sasuke sentiu-se feliz em seu coração. Nós somos realmente os mais fortes. Ele pensou enquanto um sorriso orgulhoso enfeitava seu rosto. Devido à sua tenra idade, sua compreensão do que Okage realmente significa e representa é bastante superficial. Mas isso não o impede de aproveitar os olhares inspiradores e assustadores de todos. Eu também devo trabalhar mais duro. Não posso permitir que a reputação de Otou-sama seja afetada por causa da minha falta de habilidade. Ele vai se tornar Okage. E como filho de Okage, eu também devo me tornar excepcional. Pensou Sasuke enquanto a determinação de trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa criava raízes em seu coração. Pouco tempo depois que o clã Uchiha passou, outro grande grupo de shinobis apareceu enquanto eles seguiam em direção ao edifício Okage. Diferente do preto dos Uchihas, estes estavam vestidos de branco que combinava com a cor de suas pupilas. Olhando para os ninjas que se aproximavam com o Byakugan, Shi murmurou para si mesmo, irritado. Seja orgulhoso enquanto pode e aproveite tudo o que puder. A partir de amanhã, vou garantir que vocês mantenham a cabeça baixa diante do Uchiha. Os que estão chegando são os Iga, conhecidos por seu Byakugan Kekkei Genkai único. Caminhando na vanguarda está ninguém menos que o patriarca do clã Iga, Iga Yashi. Atrás de Yashi estão os anciões da família principal do clã Iga. Embora eles estivessem relutantes em apoiar Kuroto na campanha Okage, por insistência de Zashi, eles não tiveram outra escolha a não servir, mesmo que contra a vontade. Esta é a primeira vez que alguém do clã Iga chega tão perto de se tornar Okage, e Yashi não queria perder tal oportunidade. Atrás dos mais velhos da família principal, Hinata e Anabi caminhavam com seus cuidadores Kainatsu. Esses 4 são seguidos por um grupo de elite Jonins, Jonins e especial Jonins da família secundária do clã Hyuga. O que lidera a família secundária é obviamente Zashi, e caminhando ao lado dele estão sua esposa e o animado Neji. Após Hiruzen e Kuroto chegarem a um acordo, Sandaime decidiu libertar Izashi.
Afinal, Kuroto estava prestes a se tornar o Godame Hokage. Se eles continuassem a deter Itachi, não ficaria bem para o prestígio do novo Hokage. De qualquer forma, quando o clã Hyuga passou, Shin ficou surpreso. Ele não veio? Não havia sinal de Kuroto no grupo Hyuga, e isso fez Shin se sentir um pouco estranho. Casa de Kuroto. Enquanto arrumava o cabelo de Kuroto, Yui murmurou em um tom preocupado: Kuroto-kun, nós realmente não precisamos chegar cedo? Hoje é o voto de confiança, não podemos nos atrasar para uma coisa tão importante. E se eles começarem sem você, e você perder porque não chegamos na hora? Obviamente, Yui não tem conhecimento do acordo. Kuroto sorriu. Por que você está em pânico? O protagonista principal sempre chega por último. Então não precisa se preocupar, eles não vão começar sem mim. Se você diz, murmurou Yui. Enquanto Yui olhava para o belo rosto de Kuroto no espelho, ela ficou atordoada por um momento. Kuroto-kun, seu rosto também será esculpido na pedra do Hokage? Claro. Kuroto assentiu com um sorriso. Para ser honesta, ela ainda não está acostumada com o fato de que Kuroto é uma das duas pessoas que provavelmente se tornarão Godame Hokage de Konoha. Há momentos em que ela está andando pelas ruas ou indo a algum lugar, e as pessoas a cumprimentam entusiasticamente com respeito, deixando-a insegura sobre como reagir. Tudo parece surreal como um sonho, é tudo por causa de Kuroto-kun. Inesperadamente você tem até agora. Houve um tempo em que você não conseguia nem me derrotar, e agora você pode até derrotar o patriarca Uchiha e se tornar Hokage. Yui de repente abaixou a cabeça com um sorriso tolo. Kuroto perguntou curiosamente, por que você está sorrindo? Yui respondeu, estou pensando em escolher a melhor escultura do mundo Shinobi para esculpir seu rosto na pedra do Hokage. Capítulo 870. Bang Bang. Enquanto os fogos de artifício espalhavam explosões coloridas em todas as direções, a movimentada praça em frente ao prédio do Hokage ganhou vida com uma atmosfera elétrica. O ar estava denso de antecipação e excitação, enquanto uma multidão de vozes se fundia, criando uma cacofonia que reverberava pelo próprio centro da movimentada reunião. A convergência harmoniosa de diversas vozes criou uma sinfonia de som, semelhante a um crescendo retumbante que surgiu por Konoha. Os murmúrios, exclamações e aplausos coletivos se misturaram em um coro unificado, acendendo a extensão aberta acima. Como poderosos trovões pontuando um céu sereno e sem nuvens, essa tremenda onda sonora ecoou persistentemente, envolvendo os arredores com energia inegável. Enquanto o ar crepitava de excitação e os ecos ressonantes enchiam a praça, a atmosfera pulsava com uma mistura inebriante de alegria, antecipação e reverência. Era uma ocasião importante, o dia em que o Godame Hokage de Konoha seria escolhido. Empoleirado no topo do edifício Hokage, Jiraiya observou a praça movimentada, cheia de fervor comemorativo, e não pôde deixar de relembrar murmurando. Parece que foi a última vez. Naquela época, Namikaze Minato e Orochimaru eram as figuras celebradas. Recém-saídos da conclusão da Terceira Grande Guerra Shinobi, os moradores de Konoha despejaram seu entusiasmo na eleição do Yondame Hokage, resultando em um dia tão vibrante quanto o atual. Relembrando essas memórias, os lábios de Jiraiya se curvaram em um leve sorriso. Ao lado de Jiraiya, Tsunade focou sua atenção em Uchiha Fugaku, também de pé no telhado do edifício Hokage. Observando a expressão confiante de Fugaku e a intensidade de seu sorriso, as sobrancelhas de Tsunade franziram. Não era o resultado do voto de confiança que preocupava Tsunade, mas sim as consequências da derrota de Fugaku. Quanto mais confiante uma pessoa é, mais difícil ela cai em fracasso. Lidar com um Fugaku irracional seria desafiador. Como membro do clã Senju, Tsunade entende melhor do que a maioria que os Uchiha são movidos por emoções intensas. Se suas emoções saem do controle, aparentemente não há limite para o que eles podem fazer. Teria sido administrável se fosse somente Fugaku, mas ao lado dele estão Shizui e Shinichi. Considerando a possibilidade de uma rebelião Uchiha, Tsunade percebe um futuro sombrio. Afinal, encarar 3 usuários do Mangekyou Sharingan, Fugaku sozinho já é problemático o suficiente. Sem mencionar Shizui e Shinichi com suas enigmáticas habilidades do Mangekyou Sharingan, Konoha sem dúvida sofreria danos irreparáveis. Só posso esperar que Fugaku não se rebele imediatamente. Tsunade pensou interiormente com um suspiro. Quanto tempo vai demorar para ele chegar? Perguntou Hiruzen com uma carranca. Estava ficando tarde, a hora de começar o voto de confiança estava quase lá, mas não havia sinal de Kuroto, isso o deixou um pouco insatisfeito. Já enviamos uma equipe para escoltar Kuroto-sama, ele deve chegar a qualquer momento. Respondeu a Anbu. Hiruzen assentiu levemente, então olhou para Fugaku não muito longe pelo canto dos olhos. Embora tenha levado a pior situação em consideração e preparado contramedidas adequadamente, Hiruzen não consegue deixar de se sentir desconfortável. A família Uchiha possuir 3 pares de Mangekyou Sharingan simultaneamente é uma ocorrência sem precedentes na história de Konoha. Até mesmo o Shodame Hokage, que fundou a vila, nunca encontrou uma situação tão desafiadora. Hiruzen avalia que mesmo se os Yondaime ainda estivessem vivos, seria difícil conter as ambições do clã Uchiha nos dias atuais. Além disso, o poder da facção Hokage diminuiu em comparação aos tempos anteriores. A vitória do patriarca Uchiha sobre Kakashi, que é considerado o mais habilidoso entre a geração mais jovem, na frente dos aldeões de Konoha durante a primeira fase da eleição Hokage complica ainda mais as coisas. Com o anúncio da nomeação do Godame Hokage hoje, o futuro de Konoha continua incerto. Até mesmo Sandaime, que teve o reinado mais longo como Hokage, não pode prever o que está por vir para a vila. Sentindo os olhares discretos de Sandaime, Fugaku falou em um tom profundo e autoritário. Está na hora. Vamos começar.
Um Jonin, responsável por supervisionar os procedimentos da campanha do Hokage, falou com um sorriso agradável. Ainda estamos esperando a chegada de Hyuga Kuroto-sama. Por favor, tenham paciência conosco por mais um pouco. Fugaku expressou seu descontentamento com um bufo desdenhoso, comentando: se ele ainda não chegou, só podemos presumir que ele decidiu se retirar do voto de confiança. O mestre de cerimônias, sentindo a tensão, forçou um sorriso um tanto estranho e respondeu: mas não podemos fazer suposições a menos que Hyuga Kuroto-sama declare explicitamente sua decisão. De repente, uma comoção irrompeu na multidão reunida na praça, levando os moradores a recuarem instintivamente para os lados, criando uma passagem de vários metros de largura em meio à movimentada praça. Os ocupantes do edifício Hokage rapidamente perceberam a mudança na atmosfera e voltaram seus olhares para a cena que se desenrolava. Lá, eles viram Hyuga Kuroto, acompanhado por Hyuga Yui, passeando vagarosamente em direção ao edifício Hokage ao longo do caminho naturalmente formado pela multidão que se separava. O semblante de Kuroto permaneceu composto, quase como se ele não fosse afetado pelo peso de ser um dos candidatos a Hokage. Em contraste, o rosto de Yui corou de vergonha, e sob os olhos atentos dos espectadores, ela seguiu Kuroto com a cabeça abaixada e deu pequenos passos hesitantes. A leve desordem no movimento de suas mãos traiu seu nervosismo naquele momento. Finalmente ele chegou. Simultaneamente, uma sensação de alívio tomou conta dos membros da facção Hokage e do clã Hyuga, quando Hyuga Kuroto entrou em cena, dissipando quaisquer preocupações que eles tinham. Suas preocupações foram em vão. Uchiha Fugaku fixou seu olhar em Kuroto, sua expressão revelando uma mistura de incerteza e contemplação. Depois de escoltar Yui até o telhado do edifício Hokage, Kuroto e Yui se curvaram respeitosamente ao daimyo da Terra do Fogo, que estava posicionado na plataforma de observação adjacente ao edifício. Então Sandaime em voz alta declarou aos moradores reunidos na praça: eu anuncio o início oficial do voto de confiança para a eleição do Godame Hokage de Konoha. Em resposta ao anúncio de Sandaime, uma enorme urna eleitoral foi cuidadosamente manobrada por vários agentes da Anbu e colocada na entrada principal do edifício Hokage. A urna, com a altura de meia pessoa, tinha gravuras intrincadas de várias técnicas de selamento. Apesar da visão penetrante do Byakugan do clã Hyuga, nem eles conseguiam discernir o que estava acontecendo dentro das paredes impenetráveis da caixa. Com a chegada das urnas, a fila de Jonin, que havia se formado de forma ordenada, iniciou o processo de votação. De acordo com a tradição de Konoha, todos os Jonin ativos e aposentados, bem como os Jonin especiais, são elegíveis para participar deste voto de confiança. No entanto, o número de ninjas participantes era relativamente pequeno. Os Jonins, que servem como oficiais comandantes, constituem a espinha dorsal dos mais de 10 mil ninjas de Konoha, mas sua proporção em relação ao número total de ninjas de Konoha é bem baixa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.